Olá, saudações a todos, todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Professor Charles Brito aqui mais uma vez. Hoje vamos falar sobre fisioterapia e plasticidade cerebral. Falamos no nosso encontro passado sobre plasticidade e intervenção precoce. Como eu havia dito na nossa aula passada, esse conceito está lá nos capítulos da neuropediatria, especialmente nesse campo relacional. E, tal como eu também disse, a gente pode ampliar essa relação transcendendo para outros campos de estudo, relacionados à ortopedia, a reumato, a geriatria, gerontologia, enfim, vários outros campos dessa lógica. E agora, nessa aula, a gente pode com mais autonomia pensar nessas relações, ou melhor, nessas contribuições que a fisioterapia tem para essa plasticidade cerebral. Você vai lembrar do nosso encontro passado, para quem aí assistiu, que a plasticidade é nada mais, nada menos que a capacidade que a gente tem, e aí eu vou falar não só da plasticidade cerebral, principalmente dela, mas eu posso pensar em outras ideias, outros conceitos dessa ideia do plástico, da plasticidade, que é a lógica de eu conseguir me adaptar, me reorganizar estruturalmente para que eu consiga, a partir dessa reestruturação, dessa nova estrutura, desenvolver com melhor capacidade as minhas funções. Haja vista, como eu também lembrei na aula passada, esse ditado muito interessante que a biologia tem, que refere à relação entre a estrutura e a função. No que diz respeito a estrutura determina a função. Então, se eu tenho a capacidade de rearticular, de renovar essa minha estrutura, há de se pensar, há de se entender que eu consigo reorganizar também essa funcionalidade. Então, eu consigo funcionar de forma diferente, esperando que seja, obviamente, mais e melhor do que essas outras alterações. Tudo bem? Enfim, há inúmeras teorias sobre essa recuperação das funções que foram perdidas após uma lesão encefálica, após uma lesão cerebral. Dentre esses vários campos, a gente pode pensar e entender que a gente pode medir essa recuperação funcional a partir das partes adjacentes a esse tecido encefálico, a esse tecido nervoso que não foram lesadas. Ou seja, estruturas encefálicas sadias assumem a função de estruturas encefálicas que foram danificadas por uma injúria, por um processo qualquer. Tá? O efeito dessa lesão depende mais da quantidade de tecido poupado do que da localização da lesão. Vamos lembrar que a área lesada, o locus dessa injúria, dessa lesão, ela é importante para esse prognóstico, como nós falamos anteriormente na aula passada, e aí sugiro fortemente que você a veja também. Enfim, outra relação, outra teoria se dá pela alteração qualitativa dessa função de uma via nervosa íntegra controlando uma função que antes não era sua. É um pouco disso, como eu havia dito, né? Então, outras áreas encefálicas, outros neurônios assumirão aí esse trabalho, essa relação com esses que foram aí alterados. Enfim, por meio de estratégias motoras diferentes, realizar uma atividade que esteja perdida, sendo então esse movimento recuperado diferente do movimento original, embora o resultado final seja o mesmo. Isso na geriatria é muito fácil de ser percebido, né? Então, há determinados movimentos que esse sujeito, após uma lesão encefálica, como por exemplo o acidente vascular encefálico, ele vai dizer que, poxa, eu não consigo mais mexer como eu mexia anteriormente, né? Eu fiquei esquecido, eles falam muito assim.
E aí, à medida que a gente consegue reorganizar essas relações, essa estrutura neurofisiológica, essa relação neuromuscular, esse indivíduo consegue realizar esse movimento de forma diferente, eventualmente com maior dispêndio energético, mas ainda assim ele consegue estabelecer aquela função. Por exemplo, a deambulação. Então, ainda que ele deambule, ainda que ele ande de forma alterada, mostrando aí alguns sinais e sintomas desse machucado, dessa injúria, de qualquer modo, a locomoção ela consegue ainda ser garantida, o que para nós já é interessante, né? Nós temos aí algumas alterações celulares que acompanham essas teorias. Por exemplo, o brotamento. Esse brotamento é definido como um novo crescimento a partir de axônios. Envolve a participação de vários fatores celulares e químicos. E aí, para isso, eu vou te dizer que a estimulação é imprescindível. Para isso, nós utilizamos práticas ideomotoras. Eu digo assim, pensa no movimento, tá? Se vê realizando esse movimento, tá? É um treinamento que eu brinco com os meus lá, que eu chamo de um treinamento ninja, né? É como um atleta lá na Olimpíada, que ele mentaliza a sua atividade, por exemplo, lançar ali uma flecha, tá? E aí nesse exercício, nessa computação, nesse exercício mental, ele vai lá e desenvolve de fato a atividade a contento. Bem, esse brotamento ele se dá como uma resposta desse corpo celular à formação de novos brotos, há um alongamento desses novos brotos e há também uma cessação desse alongamento axonal e a sinaptogênese. Essa relação, ele inclusive vai justificar, vai explicar a conhecida dor fantasma. Lembra da dor fantasma? Por exemplo, um sujeito que sofreu uma amputação, né, a nível de antebraço, a nível de terço superior, por exemplo, de antebraço. E aí o sujeito não tem mão mais, né? E aí ele se pega um determinado dia lá com uma mão coçando, uma mão que não existe, tá? E muitas vezes esses pacientes falam isso pra gente, né? Ele se pega coçando uma mão que já de fato não existe. Essa dor fantasma é justificada, explicada por esse brotamento. Existem ainda duas formas de brotamento neural nesse sistema nervoso central. Nós temos ali a regeneração, que diz respeito ao novo crescimento em neurônios lesados, e o também brotamento colateral e um novo crescimento em neurônios ilesos adjacentes ao tecido neural destruído. Perceba, então, que eu tenho ali esse crescimento, essa reestrutura a partir de uma célula lesada, mas tenho também essa relação a partir de outras células que estavam sadias, estavam bem, que passam a se comunicar, interagir com essa região que havia sido danificada, assumindo com isso essa função, essa coordenação desse processo, tá? Essas alterações sinápticas, então, difusas, elas podem ser um mecanismo fisiológico subjacente a uma reaprendizagem ou processo compensatório, tá? Ativação de sinapses latentes é um outro mecanismo que vai justificar essa reaprendizagem, esse processo. A gente sabe que quando o estímulo importante às células nervosas é destruído, sinapses residuais ou dormentes previamente ineficazes podem se tornar eficientes. E aí, um grande exercício para reativar essas sinapses ou eventualmente fortalecer esses caminhos sinápticos é a própria repetição da atividade, né? Lá na infância, com a criança, a gente vai trabalhar com a popular brincadeira, né? Então, à medida que eu vou brincando, eu vou repetindo aquela atividade ali, a gente vai reforçando essas cadeias sinápticas, tá? Na fase adulta, à medida que eu vou me exercitando e vou repetindo essa atividade, esse treinamento, eu vou de fato atuando ali nesse reforçar dessas cadeias sinápticas. E aí, muitas vezes, quando esse sujeito tem uma lesão, outras áreas que estavam, outras comunicações que estavam enfraquecidas, outras pontes, por assim dizer, pouco usuais, elas serão agora fortalecidas e aí crescem
no que diz respeito a essa potência de comunicação, tá? Bem, no que diz respeito à fisioterapia e à plasticidade cerebral, a gente sabe que antigamente, muito anteriormente, existia uma ideia de uma falta de capacidade desses neurônios se dividirem, né? O que me dá aí uma impossibilidade de fazer alguma coisa com esse sujeito que já foi lesado. Então, essa lesão encefálica, essa lesão cerebral, dava para nós, antigamente, uma literal entrega, uma inércia terapêutica. Como se pensássemos que não adianta fazer mais nada, uma vez que houve essa lesão. Tá? E aí, a partir dessa inércia terapêutica, como eu havia dito, entregava-se para Deus e, de fato, esperava que a natureza fizesse alguma coisa para uma recuperação espontânea aí dessas lesões que foram danificadas. Atualmente, graças a muito estudo, muito trabalho, se sabe que esse encéfalo, esse cérebro lesado, ele pode sim ser reabilitado, promovendo aí reconexões desses circuitos neuronais lesados. Quando há uma pequena perda dessa conectividade, há uma tendência aí de uma recuperação autônoma, enquanto uma grande perda terá uma perda permanente dessa função. Obviamente que essa recuperação natural, ela pode e deve ser incentivada pela atividade, pelo exercício, pela prática terapêutica, tá? E aí existem lesões também que são potencialmente recuperáveis, mas para tanto necessitam então de objetivos precisos no tratamento, mantendo níveis adequados aí de estímulos facilitadores e inibidores. Tudo bem? O conhecimento então desses mecanismos celulares e funcionais dessa plasticidade do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico contribui então para o esclarecimento das causas desses desequilíbrios cinesiopatológicos, tanto no diagnóstico das perdas dessa independência funcional desses pacientes, que é, no caso, o nosso objetivo fundamental dessa avaliação fisioterapêutica. Então, há de se entender essas relações, esse nível de lesão, esse locus de lesão, tá? Bem como o suporte que esse sujeito tem das áreas sadias, ou melhor, a sua capacidade física prévia, inclusive, à lesão, para que a gente consiga inferir esse prognóstico e entender como é que pode ser essa reaquisição dessas funções que foram perdidas com essa lesão encefálica, essa lesão neurológica, tá? A gente entende também que, além disso, há uma função, tem a função de nortear a intervenção terapêutica que vai ser estabelecida, todas essas questões que a gente falou anteriormente, dando aí, como eu te falei, um cenário, né, um prognóstico desse processo de cuidado. Isso vai contribuir para o estabelecimento desses limites, da duração da intervenção, bem como a seleção dos métodos e técnicas que são mais apropriadas nessa facilitação dessa recuperação funcional normal desse sistema nervoso após lesão que acomete, tá? E aí a gente entende que, de acordo com alguns métodos desse tratamento fisioterapêutico, esse sistema nervoso, especialmente o central, ele é entendido como um órgão de reação ao invés de um órgão de ação, ou seja, ele mais reage do que age, tá? E essa reação a esses estímulos que convergem para esse órgão aí, tanto de dentro, ou seja, as minhas relações proprioceptivas, a minha senso-percepção, como esses estímulos externos, vão dar aí esse trabalho, essa funcionalidade para esse sistema nervoso central, né, mediado pela intervenção da fisioterapia, que vai estimular, vai exigir uma resposta mais satisfatória desse sistema. E aí a gente entende que é de responsabilidade então do terapeuta selecionar quais métodos serão mais eficientes para essa necessidade que é customizada, que é específica para cada paciente, né? É muito comum a gente falar usualmente desse treino funcional, ou seja, esse treino que diz respeito às habilidades que eu preciso para a minha vida diária. Então, dependendo do meu trabalho, dependendo do esporte que eu realizo, dependendo, enfim, das funções que eu desejo fazer,
esse treino vai ser orientado para que eu consiga me mexer, me movimentar a contento para que eu consiga realizar essas funções. Na fisioterapia, tem sempre uma pergunta clássica, né? Você vai dizer lá, e aí, dona Maria, tudo bem? O que a senhora não consegue fazer agora, a partir desse machucado, dessa lesão, dessa injúria, que a senhora quer voltar a fazer? E ela vai dizer lá, eventualmente, né? Ó, doutor, eu não consigo mais pendurar a roupa no varal, estou com o ombro machucado, por exemplo, né? Ou não consigo mais passar o pano embaixo da mesa, embaixo da cama, isso me machuca, ou enfim, uma outra função qualquer que ela esteja em déficit, tá? E aí, percebe-se que uma variedade, então, de combinações de procedimentos terapêuticos pode e deve ajudar esse indivíduo a aprender e reaprender esse padrão de resposta normal. Além disso, essa abordagem dá ao profissional uma escolha entre vários procedimentos e promove um ambiente de aprendizado que é flexível, dinâmico e bastante interessante, tá? Então a ideia é estimular de fato ao máximo esse sujeito, estimular esse sistema nervoso para que essa resposta seja a melhor possível. E aí, como esse sistema nervoso em desenvolvimento, ele é mais plástico que o sistema nervoso adulto, falamos disso na aula passada de intervenção precoce, focamos um pouquinho mais na criança. Sabe-se que essa criança, uma vez lesada, por exemplo, com 8 anos, a recuperação funcional dela vai ser de boa para ótima. No entanto, uma lesão de um sujeito com 80, sem dúvida vai ser devastadora. E o resultado da recuperação funcional tende a ser pior, tá? E aí, numa segunda perspectiva, a gente entende que com menos completa a lesão, ou seja, o tamanho da lesão, a área da lesão, maior a probabilidade de que ocorra uma recuperação significativa. Por fim, em terceiro lugar, a gente entende que essa lesão nas vias motoras ou sensoriais primárias, ela é mais provável de resultar em um déficit maior funcional do que um dano em outras áreas, tá? Isso tudo vai constituir um cenário terapêutico aí para o nosso prognóstico, tá? Sabemos ali que as lesões neurológicas, e bem como o trabalho, é um trabalho demorado, é um trabalho de muita paciência, tá? Haja vista a complexidade nessa recuperação. Bem, atualmente, pesquisas estão comprovando aí que a fisioterapia, por meio de seus múltiplos estímulos aos padrões normais de movimento e inibição desses padrões anormais, provoca então um aumento e aceleração nessa recuperação funcional cerebral. Haja visto o próprio resultado do nosso trabalho, tá? Em um estudo realizado com pacientes com AVE crônico, concluiu-se que houve um aumento da representação motora cortical antes reduzida. Então percebeu que aquelas áreas encefálicas que se mostravam funcionantes em um exame de imagem, por exemplo, com o trabalho realizado pela fisioterapia, essas áreas ficaram mais perceptivas, mais ativas, mais atuantes, tá? Isso, obviamente, graças a um efetivo programa de reabilitação que induzia, então, essa área a trabalhar e sujeito a se movimentar, a interagir e operar no mundo. A atuação correta, então, e eficaz da equipe de reabilitação na estimulação dessa plasticidade é de fundamental importância para a recuperação máxima da função motora do indivíduo. Isso implica na escolha certa do tratamento, na intensidade desse tratamento e no período de maior recuperação dessa área lesada e da atividade funcional mediada por essa área que foi machucada. Ou seja, a gente vai entendendo aí que a fisioterapia, já estou finalizando aqui, ela é imprescindível, né? Na verdade, eu nem vou falar da fisio como um todo. Os meus pacientes me perguntam assim, doutor, então eu tenho que fazer fisioterapia o resto da minha vida? Eu digo, não, muito pelo contrário, né? Você tem que se cuidar o resto da sua vida, isso sem dúvida, tá? Como você vai se cuidar, aí já é com você. Tendo eu alguém para me olhar, para me cuidar, para me orientar, muito melhor, muito mais inteligente. Logo,
ter um acesso a bens e serviços de saúde, como é a fisioterapia, é muitas vezes mais interessante do que fazê-lo de forma autônoma. Haja visto que a gente não é muito autodidata, né? No autocuidado não é uma proposta muito bem desenvolvida no nosso cotidiano, né? E aí, nessa lógica, eu refaço a minha resposta dizendo que sim, o campo de cuidado em saúde, a fisioterapia, a educação física, a fonoaudiologia, a psicologia, a arte-terapia, musicoterapia, a medicina, a enfermagem, enfim, o vasto campo de cuidado em saúde, eles são essenciais para que esse sujeito consiga, de fato, gozar da sua potência física, da sua potência biopsicossocial. Né? E aí, para isso, há de se orientar um bom cuidado, um bom manejo, uma boa estruturação. E para isso, nada melhor do que você contar com uma equipe competente, com um profissional habilitado para fazê-lo. Tá? Então, nessa lógica, alguém que sofreu uma lesão, uma injúria encefálica, neurológica, talvez o fisioterapeuta seja o seu melhor amigo. Tudo bem? Um grande abraço, saúde e paz, fiquem bem, se estimulem sempre ao máximo, se movimentem, se reorganizem, sejam plásticos. Ou seja, tenham a habilidade de se moldar, de ser maleáveis, flexíveis, né? E eu, como acupunturista, escutei lá na China aquela metáfora do bambu chinês, que fala que nessa ideia de resiliência, de plasticidade, né? Então o bambu chinês na tempestade, no ápice do problema, ele se curva na chuva. E aí passou essa tempestade, momento de bonança, o que o bambu faz? Volta para o seu eixo, volta para o seu equilíbrio, tá? Esse é o conceito de resiliência que a psicologia tanto trabalha, né? Então, quando você sofre um estresse, você se deforma, tá? Se reorganiza e aí volta para o seu estado normal. Esse é o papel que a fisioterapia faz. Tudo bem? Saúde e paz mais uma vez. Obrigado. Estamos à disposição aí nos nossos vários canais de comunicação.